De volta ao Projeto Empresa, fica agora a conhecer a região do país onde o setor vitivinícola mais tem crescido nos últimos anos. Os vestígios do desenvolvimento da viticultura por estas paragens remontam ao século VII a.C., a altura em que os gregos deixaram a sua marca em Setúbal e nas suas penínsulas, a própria e a de Troia. Desde então, estes campos ficaram associados à cultura da vinha e do vinho. E com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia, nasceram estruturas de apoio ao setor, como as comissões vitivinícolas regionais. Surgiram de forma absolutamente espontânea, portanto foi a produção e o comércio de vinhos quem quer da região, a partir de uma lei que enquadrou o surgimento e, portanto, a possibilidade de organização em torno destas estruturas, comissões vitivinícolas regionais, portanto, que se organizaram, criaram estas associações e, posteriormente, criaram novas denominações de origem, novas indicações geográficas, de acordo com aquilo que era então o enquadramento regulamentar da União Europeia, à qual nós tínhamos acabado de aderir. Hoje continuam por aqui símbolos fortes de outros tempos e conquistas, mas para a atividade vitivinícola, a maior foi conseguida este século, já que a região lidera o crescimento do setor há 13 anos consecutivos, com o volume de vendas a crescer 35% nos últimos 5 anos. Com os resultados tem vindo também o reconhecimento. Este prémio, de facto, visou distinguir todo o trabalho que a região tem feito nos últimos 20 anos e, portanto, é, antes de mais, um prémio, de facto, coletivo para todo o trabalho de investimento ao nível das vinhas, de investimento nas adegas, que nos tem permitido, ano após ano, subir o nosso nível de certificação e, portanto, a colocação no mercado dos tais vinhos Moscatel de Setúbal, vinhos de Palmela, vinhos da Península de Setúbal, e que no final de 2012 se cifrou num número já um pouco superior a 30 milhões de garrafas. Um trabalho conjunto que se materializa em cerca de 200 marcas, com a produção a estender-se ao longo da vasta península, que vai desde o concelho do Montijo, freguesia de Canha, até à freguesia do Cercal, em Santiago do Cacém. Somos vistos unanimemente por parte da atividade vitivinícola, a quem se destina, portanto, os nossos serviços e a nossa ação, mais como um parceiro do que propriamente como uma entidade que constrange a atividade. E não deixamos, contudo, de exercer a nossa atividade de controle e de regulação. Procuramos, naturalmente, promover as denominações de origem e a nossa indicação geográfica, portanto, Península de Setúbal, de forma, no fundo, a devolver valor àquele que é o investimento também que as empresas fazem recorrendo aos nossos serviços. O associativismo dos vários players e a capacidade de diálogo são fatores de diferenciação do setor como um todo. Mas em Setúbal há outros fatores que transformaram a vinha e o vinho em mais uma joia da região, um importante recurso e produto do enoturismo. O leque é hoje mais alargado do que foi no passado, mas as castas fundamentais continuam a ser 3 pela sua importância em termos de hectares ocupados. Portanto, o Castelão, no caso das castas tintas, e o Moscatel de Setúbal e a Fernão Pires, no caso das brancas. Mas nos últimos 20 anos a região diversificou bastante o seu encipamento, o seu leque de castas e, portanto, hoje em dia temos também áreas muito importantes de Arinto, de Verdelho e de Antão Vaz, no caso das brancas, e também de trincadeira, sobretudo para um produtor que entra de novo no negócio do vinho, o facto de colocar numa garrafa Moscatel de Setúbal, vinho com denominação de origem Palmela, ou vinho regional da Península de Setúbal, garante-lhe à partida, por parte dos consumidores, uma boa impressão que tem que ver com todos os outros produtores, todas as outras empresas que colocam há anos milhares e milhares de garrafas no mercado e que têm vindo a merecer a preferência do consumidor. O futuro promete bons ventos para a região, mas há algumas nuvens no horizonte. Relativamente ao CREN e mesmo relativamente ao PRODER, esta região tem um problema, de facto, que se tem vindo a acentuar e que ameaça tornar-se muito grave no próximo período de fundos, que é a circunstância de estarmos quase toda a região incluída na chamada área metropolitana de Lisboa, na NUT 3, Península de Setúbal. Ou seja, nós precisamos de apoio, precisamos tanto de apoio como estas outras, o Médio Tejo, a Alzíria do Tejo, a Zona Oeste, que, entretanto, por este processo de engenharia financeira em matéria de fundos estruturais,
continuaram a ser contempladas com apoios e com incentivos e nós temos vindo a ser completamente excluídos deles. Depois é fundamental, de facto, que a imagem que sejamos capazes de construir de Portugal enquanto país possa capitalizar a favor também dos vinhos, de facto, porque em alguns mercados eu diria que têm sido mais os vinhos a puxar pela imagem de Portugal do que o contrário. Até lá, aproveitamos o melhor que se faz por aqui: desfrutar da paisagem e beber um bom vinho. A gigante tecnológica japonesa Sony anunciou que a nova PlayStation 4 vai custar $399. Um anúncio feito pouco tempo depois da empresa norte-americana Microsoft comunicar que a nova Xbox vai ser vendida por $499. The price point was something that we gave a lot of consideration to, and also that value message for consumers. And I think if the initial reaction is any indication, we really hit the bullseye in terms of a positive reaction from consumers. A Sony também recebeu alguns aplausos da plateia na exposição da nova consola, ao informar que os utilizadores podem usar jogos em segunda mão e que não exige uma constante ligação à internet. Ao contrário da Microsoft, que recebeu alguns suspiros por parte dos adeptos dos videojogos ao anunciar algumas restrições na utilização de jogos usados na Xbox. As duas gigantes tecnológicas esperam, no entanto, atrair novos clientes e manter os que já são atualmente adeptos deste tipo de aparelhos. Também as duas companhias estão a oferecer mais opções de entretenimento. I think it still comes down to innovation and new technology, but I think the thing that's great is you have the big box office blockbuster title like The Last of Us. You've also got great indie games coming out from small teams of 1, 2, 5, 7, 10 people that are really immersive as well. It's quality of gameplay and immersive nature of it, and if you deliver that, you're going to get consumer interest and support. A Xbox 360 é a consola de videojogos mais vendida nos Estados Unidos, mas o número de vendas já está quase a par com o da PlayStation 3. Alda Martins traz-nos o consultório empresarial com o fiscalista Diogo Bernardo Monteiro. Com o objetivo de relançar o investimento em Portugal e fomentar o crescimento e o emprego, o Governo anunciou recentemente um pacote de medidas fiscais para as empresas. É exatamente dessas medidas que hoje falamos no consultório empresarial. Olá, Diogo Bernardo Monteiro. Olá, obrigada por estar aqui mais uma vez. Vamos começar um pouco por entender se estas medidas representam de facto uma novidade muito relevante. Há de facto uma das medidas, que é o crédito fiscal extraordinário para o investimento, que é uma novidade, em primeiro lugar, e que pode ter um impacto significativo. Embora em termos de regime e de organização acabe por ser semelhante a outras medidas, prevendo, em função de um determinado investimento, uma dedução à coleta de IRC. Depois temos outras duas medidas. Uma diz respeito a alterações no regime fiscal de apoio ao investimento, que já existe, e também alterações nos chamados benefícios fiscais de natureza contratual, ou seja, benefícios fiscais que são negociados e contratualizados entre o Estado e a empresa. No que é que consiste exatamente este crédito fiscal extraordinário? Bom, este crédito fiscal extraordinário está pensado para as empresas que façam investimentos até 5 milhões de euros, numa janela temporal reduzida entre junho e dezembro de 2013 e que lhes permitirá deduzir à coleta do IRC 20% desse investimento. Portanto, o investimento depois tem de ter determinadas características, tem que ser novo, intangíveis, tangíveis e afetos, e vai-lhes permitir deduzir 20% do valor do investimento com o limite de 70% da coleta do IRC. Portanto, no fundo, reduzindo a tributação efetiva da empresa em função deste investimento. Esta janela temporal, que é relativamente apertada, portanto só o segundo semestre de 2013, mais um mês, tem de facto sido apontada como uma das limitações a este crédito fiscal. Mas é efetivamente um benefício muito concreto, extraordinário, certo, para potenciar e aumentar o investimento das empresas. Outra alteração que está em cima da mesa é o regime fiscal de apoio ao investimento. Exatamente. É um regime fiscal que já existe, tem sido sucessivamente renovado nos orçamentos de Estado e a primeira alteração diz respeito, por um lado, a prorrogar-se esse regime até 2017 e não estarmos sempre pendentes
dependentes destas renovações. Mas, por outro lado, prevê-se um aumento da tal dedução, da tal majoração, de 25% para 50%, ou seja, um benefício também maior. Este regime fiscal está sobretudo ligado também a determinadas empresas ligadas ao setor agroindustrial, ao setor transformador, energético. Portanto, é um regime que tem menos amplitude do que, por exemplo, o crédito fiscal e investimento, que é para a generalidade das empresas. Também, se não estou em erro, até já falámos exatamente deste regime fiscal aqui no consultório. A nível de benefícios fiscais, há também novidades a nível dos benefícios fiscais ao investimento de natureza contratual. Exatamente. Nessas circunstâncias contratualizadas temos duas alterações relevantes. A primeira alteração prende-se com a redução do montante do investimento necessário para se poder negociar benefícios fiscais com o Estado, que passa de 5 para 3 milhões de euros, o que é importante. E, por outro lado, a fixação de um prazo de 60 dias para a aprovação final desse benefício, melhor dizendo, a aprovação final do contrato que atribui os benefícios fiscais. Atenção que não é o benefício ser concedido em 60 dias, o que há é um procedimento de negociação, de pareceres, de decisões, e esta parte final, de aprovação final do benefício, é que passa a ter um prazo de 60 dias. É legítimo dizer que com estas medidas em vigor vai haver mais investidores a quererem investir e isso faz com que se altere o panorama da economia portuguesa? Alda, eu acho que é a decisão de investimento não é determinada pela existência destes benefícios, porque nenhuma empresa faz um investimento de 5 milhões de euros em 6 meses, não planeia um investimento com essa rapidez. É necessário recorrer a financiamento, é necessário planear qual a rentabilidade dos investimentos que vão ser feitos e, portanto, aquilo que eu julgo é que as empresas que tinham calendarizado, programado investimentos, que poderão antecipá-los para ser feito dentro desta janela temporal. Acho pouco provável que as empresas agora decidam. Depois, é preciso lembrar que estes investimentos precisam normalmente ser financiados e se isto não é acompanhado por uma capacidade da banca de financiar as empresas, designadamente empresas que muitas vezes têm dificuldades para obter financiamento, naturalmente que o investimento não se irá concretizar. Portanto, é necessário olhar para todas estas medidas com a contenção que elas merecem. Por exemplo, parece-me que desse modo também foi um pouco exagerado todo o modo como isto foi apresentado. As medidas já eram conhecidas, estavam previstas no documento de estratégia orçamental que já tem alguns meses, estavam previstas as autorizações legislativas desde dezembro de 2012 no Orçamento de Estado, relativamente, não ao crédito fiscal extraordinário, mas relativamente às outras medidas. Portanto, tudo isto... Como estamos a falar de fiscalidade, acha que nos podem ter deitado alguma areia para os olhos? Não, eu quero crer que não. Há, de facto, um objetivo muito concreto nestas medidas. O que eu não sei é se esse objetivo consegue ser alcançado na sua plenitude se estivéssemos noutras fases, noutros momentos, ou se, por exemplo, a janela temporal fosse maior. E se fossem criadas outras condições também para potenciar este regime fiscal. Diogo, obrigada mais uma vez. Encontramos-nos para a semana. E não nos vamos embora sem antes saber como se faz. Quando pensamos em detergentes, pensamos em algo para tornar o nosso dia-a-dia mais simples. Mas por trás deste ideal simplificado, há uma complexidade de fórmulas químicas que a Mistolin, em Vagos, no distrito de Aveiro, conhece desde a década de 90. Entre as cerca de 350 fórmulas diferentes que existem na casa, escolhemos olhar mais de perto para a receita do Lava Tudo Aloe Vera. Cada composto químico tem a sua função no mundo da detergência. Por isso, tudo começa no laboratório, onde a formulação do Lava Tudo é testada. Quando tem luz verde para avançar, passa à fase de industrialização em 2 dos 8 reatores que existem nesta fábrica, com capacidade total para 69 mil litros ou quilos de produto. A receita que estamos a acompanhar é para produzir 8 mil litros de Lava Tudo Aloe Vera. Os ingredientes são doseados para dentro do reator com um pouco de água. De resto, a única substância que não falta em qualquer um dos produtos Mistolin. Seguem-se o corante, que lhe confere a cor,
o opacificante que o torna opaco, o conservante, o tenso ativo que lhe dá utilidade, ou seja, a capacidade de lavar, o perfume e o anti-espuma. Sim, porque sem ele pode de facto haver espuma em excesso. Passados alguns minutos de mistura no primeiro reator, é retirada uma amostra do lava-tudo aloe vera para que seja verificado o pH. No caso deste produto, as normas obrigam a que varie entre 6 e 7. Abaixo de 6 necessita de soda para subir, acima de 7 de ácido cítrico para descer. Neste caso, faltava soda. Acertado o pH ainda indicativo, o produto segue para a confirmação no laboratório. Verificam-se temperatura, densidade, cor, aspecto e detectam-se eventuais impurezas. Com o novo ok do laboratório, o lava-tudo passa ao segundo reator. O produto fica em produção entre 1h30 a 2 horas, no caso deste aloe vera. Mas há produtos que podem necessitar de cerca de 24 horas para estarem concluídos. Agora, o preparado está pronto para a embalagem. Estes 8 mil litros são cheios em embalagens rotuladas durante o mesmo processo. Empalados e passam posteriormente para o armazém, onde aguardam a expedição, para um qualquer ponto de venda. E assim nos despedimos. O Projeto Empresa volta para a semana com mais histórias de empresas e de empresários. Até ao próximo programa.